Então, pessoal, boa noite. Vamos iniciar agora aqui mais um estudo nosso. Agora, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu costumo olhar para esse capítulo e, de fato, ver a essência da mensagem de Jesus. A gente vai descrever bem esse capítulo. Vai ser um capítulo curto também, é um capítulo relativamente curto, mas extremamente meditativo. Vai fazer a gente, de fato, entender qual é o caminho que a gente precisa seguir. Enfim, tem muitas passagens da Bíblia também, né? Não é à toa que essa é uma das principais mensagens de Jesus. E é claro, para não dizer que é o único caminho, na verdade, é o único caminho da salvação, que é a caridade. Então, aqui me veio muito entender qual seria o conceito de caridade. Às vezes, as pessoas, e eu me incluo nisso, a gente não dá o devido valor aos conceitos. E por isso que muitas vezes a gente se perde, porque a gente não sabe qual é a essência daquela terminologia. Então, qual é a essência da caridade? O que é ser caridoso? Porque muitas vezes você vai fazer, tipo assim, você vê uma pessoa na rua, aí você vai lá e dá uma ajuda de alguma forma, mas você não sentiu aquilo ali. Então, a caridade, ela é limitada, às vezes até inexistente. A caridade tem que ser sentida, independente do valor monetário ou o que você está fazendo ali. Quando você faz algo, você tem que sentir o bem em fazer aquele algo. Então, essa é a verdadeira caridade, que para mim é uma das essências, né, deste capítulo, mas que a gente vai estar conversando sobre ele aí no decorrer da apresentação. Então, já, né, sem mais delongas aqui, vamos lá para Mateus, capítulo 25, 34 a 45. É Boa uma noite, pessoal. boa noite, boa noite. É uma parte bem extensa, a de Lucas também, que a gente vai ver bem extensa, mas muito importante, por isso que eu deixei ela inteira aqui. Então, vinde bendito do meu Pai, tomai a posse do meu reino, que vos preparado desde o princípio do mundo. E aí ele vai lá dizendo, né? Quando eu tive fome, me destes o que comer. Presta bastante atenção. Quando eu tive sede, me destes o que beber. Quando eu careci de teto, vocês me hospedastes. E aí ele continua. E aí as pessoas perguntam, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos o que comer? Ou seja, quando foi que a gente fez isso? A gente não te viu. Então, quando foi que isso aconteceu? Aí ele vai lá e responde: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, é a mim mesmo que fizeste. Então, a caridade para com todos, como uma grande união. Lá na frente, a gente vai ver também, aqui de Lucas, né? Uma passagem que é belíssima e aqui realmente vai já iniciar a nossa grande reflexão, porque Jesus, nesta passagem aqui, ele quebra todas as barreiras, o que muitas religiões acabam levantando muros, como donos da verdade, etc, etc. E Jesus é justamente o oposto disso. É você, de fato, quebrar completamente todas as barreiras. E essa parábola, né, a gente não pode esquecer que Jesus falava sobre parábolas, até porque a luz, quando incidida diretamente, ao invés de clarear, ela cega. É só você imaginar, você acordou aqui umas 3 horas da manhã, umas 4 horas da manhã, e pega aquele poste e acende bem no seu olho. Você vai enxergar alguma coisa? Não, você fica com aquele olho fechado, assim, sem meu Deus, onde eu estou, quem sou eu? Por quê? Porque a luz muito forte, ela não deixa muito claro, ela vai mesmo cegar. Então, Jesus utilizava dessas parábolas, dessas alegorias, justamente para passar a mensagem e principalmente para que aqueles que tivessem ouvido de ouvir fossem capazes de compreender a mensagem de Jesus. Então, não era para todo mundo.
E, inclusive, Jesus, em inúmeras passagens, falava sobre isso. Bendito é o Pai que estás no céu, que fez com que a mensagem fosse dita dessa forma, porque os hipócritas, as pessoas de má índole, não iriam compreender a verdadeira essência da verdade que Jesus vinha trazer. E assim, né, essa passagem, que é a passagem do bom samaritano, e aqui Jesus vai dizer, né, aí o homem pergunta, quem é meu próximo? Quem é que eu tenho que ajudar, né? O que é amor ao próximo? Aí Jesus vai dar essa, para mim, uma das parábolas mais belíssimas que tem, que ele vai primeiro, por isso que eu deixei aqui grifado. Primeiro, vai passar um sacerdote, ou seja, uma pessoa que era um detentor da lei, né, que conhecia a lei, quem é que não poderia dizer, não poderia alegar, melhor dizendo, desconhecimento. E por isso que quanto mais, isso eu me pego nessas reflexões, quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Porque a gente não pode alegar lá, né, no juízo final, digamos assim, quando a gente desencarnar, dizer que a gente não sabia o que tinha que fazer. Então, é uma responsabilidade maior. Aí depois ele vem e fala de um levita, que também era uma pessoa que conhecia das leis. E aí depois ele vai falar do samaritano, que além de não conhecer as leis, para o senso comum, né, para a comunidade da época, era muitas das vezes considerado como um herege. Ou seja, como aquela pessoa completamente distante da fé, completamente distante da religião. Enfim, foi essa pessoa que, gente, Jesus juntou muitas coisas numa parábola só. Foi aquela pessoa que muitas vezes para a igreja era considerado um herege, que muitas vezes para a igreja era considerado uma pessoa condenada ao fogo eterno, enfim, o que você quiser pensar aí. Foi essa pessoa que, de fato, era a mais evoluída moralmente, que nesse caso era o samaritano. E aí, esse samaritano, que era considerado uma pessoa sem fé, até para a época, ele que vai lá e ajuda, e pega aquele irmão ferido, e agasalha aquele irmão, e hospeda aquele irmão e cuida daquele irmão. Então, a ideia aqui é que de onde menos a sociedade, os doutores da lei esperavam que saísse a caridade, foi de onde veio. E aí a pessoa pergunta, qual desses três te parece, aí Jesus pergunta, no caso, qual desses três te parece que foi mais misericordioso com o próximo? Aí o doutor mesmo responde, aquele que teve misericórdia com ele. Ou seja, aquele que não está lá no blá blá blá, aquele que não está lá, que enche o peito e diz que sabe das coisas, que leu 2000 livros, que é uma enciclopédia na cabeça. Não! Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com as suas atitudes, com seus atos, com o que você faz. Inclusive, ele ainda vai lá e diz, vai e faz o mesmo. Ou seja, faça a caridade, independente de qual posição, do qual que não sei se eu só estou conseguindo ficar claro em relação a isso. Porque muitas vezes, inclusive, a gente vai estar aprofundando nesse estudo, tipo assim, fora da minha igreja não tem salvação. Fora da verdade não tem salvação. E encho aquele peito de pombo e acho que sou o dono da verdade. Inclusive, os espíritos de luz falam que é muita pretensão ser o dono da verdade. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Que existe um universo de conhecimento ainda. Isso, e vivemos na periferia da periferia do universo. Como é que eu posso ter a pretensão de achar que sei alguma coisa? Não. Então, aqui é também um dos diálogos, uma das propostas desse capítulo, mas principalmente a ideia é expandir, é abrir os horizontes e quebrar essas barreiras de religião. De que a minha fé é melhor que a sua e que você está errado. Jesus nunca apontou a mão e ele aproveita essa parábola justamente para dizer que
A pessoa que era considerada um herege, entre os três, aqui no exemplo, entre o sacerdote e o levita, era o mais elevado espiritualmente. E quantas vezes os espíritos de luz, já para a gente poder passar para avançar nos estudos, quantas vezes os espíritos de luz nos dizem que essas pessoas que se acham maiores na Terra pedem clemência para aquelas que eles acharam menores. Moral da história: o Evangelho de Jesus é um evangelho da prática do amor. Independente da igreja que você frequenta, independente da fé que você propaga. Se você propaga o amor, se você faz a caridade, que por sinal Jesus diz que é o único caminho para a salvação, né? Para a gente sair desse planeta, que é o grande objetivo nosso, é sair daqui, sair dessa prisão, independente. Então, toda aquela pessoa que é intolerante ainda precisa aprender um pouco sobre a mensagem de Jesus. E o pior é quando se levanta um estandarte dizendo que é sobre Jesus. E é o oposto. Jesus jamais iria propagar a discordância. E em cima desses estandartes é que às vezes pai briga com filho, filho briga com pai, irmão briga com irmão. E Jesus é amor. Como é que Jesus ia propor briga, dissonâncias? Isso fere completamente a lógica matemática. Eu já disse aqui em vários estudos anteriores que o que fere a lógica não quer dizer que está errado, mas eu não consigo aceitar algo que fere a lógica. Não faz sentido. Jesus é amor, Jesus não é violência, não é dissonância. Então, enfim, vamos continuar aqui o nosso estudo e agora, de fato, a gente inicia, né, o texto do Evangelho, as considerações iniciais. Toda a moral de Jesus é resumida na caridade e na humildade. Tem uma das passagens que a gente já estudou, mas eu faço questão de relembrar que o ápice da humildade é você pegar um fio, às vezes a pessoa está toda perdida, mas ela tem um fio ali, ó, de luz. E você fazer com que aquele fio de luz eclipse a sua própria luz. Você deixa que aquela pessoa ali fique na sua frente e que aquela pessoa ilumine com aquela faísca de luz e que ela entenda e que ela pelo menos pense assim, que ela também é uma pessoa muito iluminada e você sempre fica atrás nos bastidores. Essa, para o evangelho, é o ápice da humildade. É o ápice da humildade. Não sei se ficou claro o pensamento, mas depois, como isso aqui vai estar gravado, depois vocês voltam e pegam, porque isso aqui é fruto de algumas meditações, para a gente entender o que é a essência da humildade e o que, principalmente, a gente deve fazer. Porque o Evangelho me falta o termo agora, é um mapa de ação. A gente tem um mapa. Todas as vezes, olha que eu gosto da literatura espírita e também de outras religiões também. Eu já estudei um pouco de outras questões. E toda vez que eu paro numa reflexão, eu volto para o Evangelho. Porque eu ainda não entendo o mapa completo. Eu ainda não entendo esse mapa, que é o principal mapa nosso. Enfim, vamos continuar. Então, o oposto, o que a gente não deve fazer. Gente, eu não posso, quando eu desencarnar, eu não posso dizer que eu não sabia. Eu posso dizer que eu não tive maturidade e evolução espiritual para praticar na essência completa o evangelho. Mas eu não posso dizer que eu não sabia. Porque a gente sabe que é a caridade, o amor e a humildade que a gente tem que colocar na frente de todas as nossas práticas. Como também a gente sabe que o orgulho e o egoísmo são as duas coisas que a gente não deve fazer. A gente não deve só pensar em nós, como a gente também não deve pensar que somos a última bolacha do pacote. Porque isso é o oposto do que vai tirar a gente da prisão. E o que a gente quer sair é da prisão. Então, às vezes eu pareço até ser um pouco redundante, mas é porque é necessário fazer
isso acender na ação de cada um de nós. Então, de todos os ensinos, né, Jesus categórico em dizer que é a caridade e a humildade que vai nos conduzir à felicidade eterna. É o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente fica procurando estudos, PhD, doutorado de não sei o quê, e não faz o básico. Gente, isso fere a lógica. Isso fere a lógica. Se você parar 5 minutos antes de dormir e refletir, você vai acessar o código de ética que está dentro de todos nós. Inclusive, o Evangelho fala isso. Kardec faz a pergunta: por que, que já que o código de ética está dentro de nossos corações, por que, que se fez necessário colocar ele no papel? Porque aí o Espírito de Luz responde: porque os homens esqueceram e Deus quis que fosse, que tipo assim, ó, vocês não estão entendendo não, né? Então vamos desenhar. O Evangelho é o desenho. Então não adianta a gente estar avançando em outras coisas. Não adianta. Não, eu não posso fazer o terceiro ano, eu não posso fazer faculdade se eu não passei na alfabetização. Eu estou lá na alfa. Não saí da alfa ainda não. Estou lá na alfabetização aprendendo as letras, que é o Evangelho. E a gente vai continuando, né? E não se limita a recomendar a caridade. Ele não fala assim, ah, não, faça caridade. Não é só isso, faça caridade. Ele fala, meu filho, é só a caridade que vai te salvar. Não tem outro caminho. É só você se alegrar em alegrar as pessoas. Você se alegrar em fazer as outras pessoas felizes. Você se alegrar e jogar as pessoas para frente. Isso é caridade. Então não é só fazer. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque isso é profundo. Não é só fazer, é se alegrar por estar fazendo. Eu não sei se você consegue compreender a diferença e grande disso. Ah, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e ajudo o Gila. Mas eu não sinto que eu. É tipo assim, mas é como se fosse uma coisa automática. Isso não é caridade na essência. A caridade é quando eu tomo consciência e me alegro em saber que eu estou alegrando o meu irmão. Eu faço isso genuinamente, eu faço isso de coração. Exatamente a condição absoluta da felicidade. Pare para antes de você sei lá, você vai ajudar uma pessoa na rua, ou você vai ajudar uma pessoa em casa, não ajude só por ajudar. Pare assim em 30 segundos e sinta aquilo ali. Se coloque no tempo presente e fale: "Meu Deus, eu estou sendo eu estou sendo instrumento do Senhor. Eu estou sendo instrumento do Senhor. Naquele momento eu estou sendo utilizado para enxugar uma lágrima do meu irmão e deixa isso descer em você. Não existe preenchimento maior do que esse. É necessário fazer esse exercício. É necessário fazer esse exercício todos os dias. Enfim, vamos lá. É a única condição para a felicidade. Na verdade, eu acredito que a felicidade é isso. A felicidade é isso. É ser útil, é servir. E quem está dizendo isso não sou só eu, não. O próprio Jesus. Quando os discípulos perguntam para ele, mestre, quem entre vós é o maior? Jesus vai lá, abaixa e vai lavar os pés. Aquele que entre vós for o maior servidor é o maior. Ou seja, aquele que mais servir, aquele que mais abdicar de si, do egoísmo, em prol da humanidade, este é maior. Só que a pequenez, muitas vezes, dos nossos espíritos, acreditam que a vida é esse instante, que é a passagem na Terra. Se você não sublimar, se você não compreender que a verdadeira vida é a vida universal, você vai estar num loop. Um dia você sai desse loop. Um dia nós saímos desse loop, porque eu também estou nesse loop. Mas cada dia que passa, a gente vai compreendendo que isso é um loop.
E a gente não pode compreender esse loop só. A gente precisa ajudar a todos que estão no nosso caminho a também compreender esse loop e fugir desse loop. Porque senão são sucessivas existências, mas Deus é tão caridoso para conosco que todo mundo vai acordar. A diferença é a velocidade. Uns vão acordar mais rápido, outros vão acordar mais lentos, mas vai acordar. É inevitável. E aqui, né, o que foi que mais que pesou nessa análise do levita, do sacerdote, do samaritano? Foi a caridade. Então, meu amigo, não importa. Quantas pessoas sabem, inclusive os espíritos já ensinam isso pra gente. Quantas pessoas sabem muito? Quantos líderes religiosos, independente até espíritas, que têm um conhecimento vasto, mas que deixou esse conhecimento dominar completamente o seu ser. De que adiantou? Melhor fez o samaritano, que era considerado um herege. Eu prefiro ser o samaritano do que ser um doutor da lei, do que ter todo o conhecimento do mundo, que na verdade eu não tenho, né? É uma vaidade. Enfim, gente, o caminho é simples e se resume no amor. A gente que complica, a gente que complica, a gente que quer dar a volta, quer fazer firula, a gente que complica. A gente que complica, mas a vida é simples. A vida é amar. A vida é distribuir pensamentos positivos. Hoje, hoje, atualmente, eu estou num exercício interno grande, que é o exercício do silêncio. Em que sentido? No sentido de que se algo que eu vou falar não for algo que vá contribuir, olha só que não é nem algo que vai piorar, mas é aquele negócio que vai ficar no 0 a 0. Tipo assim, que não vai fazer, não vai nem ajudar nem piorar. Eu estou me autocontrolando para silenciar. Então é um exercício interno que eu já começo a perceber resultados de que a minha boca hoje, eu pretendo que daqui para frente só se abra para coisas boas. Para as coisas que não são boas e que não vão agregar, ou que vão ser indiferentes, eu não quero mais externalizar. Eu prefiro silenciar. E eu começo a perceber o universo caminhando comigo numa questão positiva, num movimento positivo. A gente não tem poder, a gente não tem dimensão da ciência da palavra falada, que, por sinal, é um livro que eu já li e indico, para quem quiser ler também, que é O Poder da Nossa Fala. A gente não tem dimensão disso. A gente não tem. Aí, ó, a gente não tem isso. Porque é de uma potência universal que talvez, quando a gente sair daqui e for para planos mais felizes, que esse conhecimento vai estar plenamente disponível para nós. Enfim, condição única, caridade, amor, humildade. Jesus, um exemplo. É só a gente se perguntar, meu Deus, Jesus faria isso? Que às vezes algumas pessoas estão fazendo conosco? Não. Quem está errado? A lei do retorno, a lei do destino é que vai dizer. E aqui, né, os fariseus, né, também perguntando qual o mandamento maior, ou seja, qual a coisa mais importante. Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro. E o segundo, que é atrelado ao primeiro, se Deus é amor, se Deus é amor, Deus é amor. Olha só, matemática, matemática. Se Deus é amor, como é que funciona? Eu tenho que amar a Deus e tenho que amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu não amo o próximo e amo a Deus? Gente, lógica, eu acho que raciocínio lógico tinha que ser dado na escola da alfabetização até o 3º ano. Porque não faz sentido. Se Deus é amor e Deus pede que amemos todos os nossos irmãos, se eu tenho dissonância com o irmão e se eu não aceito o meu irmão do jeito que ele é, eu não amo o maior mandamento, que é amar a Deus.
Consegue perceber que não faz sentido? Eu tenho que amar as pessoas do jeito que elas são. Eu não tenho que moldar, eu não tenho que colocar ela na minha caixinha de cristal. Porque fazendo isso, eu estou atentando contra Deus. Eu não estou aceitando que cada um de nós tem um nível evolutivo, moral, intelectual, que cada um tem o direito de ser como quiser ser. E eu, o dever de ser cada dia melhor. E eu tenho o dever de respeitar as diferenças. Eu ainda aprendo isso, eu não aprendi 100% não, mas eu já melhorei muito em relação a esse quesito. Muito. De não querer impor a minha verdade. Não querer impor a minha verdade. Não querer impor o meu jeito de ser. E respeitar o jeito de ser de todos. É isso. Não pode amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. E fora da caridade não tem salvação. Ou seja, se eu não respeito a fé do meu irmão, se eu não respeito o jeito como o meu irmão é, eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Porque Deus é tolerância. Deus é união. Hoje é bem reflexivo. E a gente vai avançando. Aqui é a cereja do bolo. Quando Paulo, lá, né, em Coríntios, vai dizer: eu podia ter tudo. Eu podia falar a língua dos anjos, mas sem amor, eu nada seria. Eu nada seria. E aí Paulo vai descrever o que é caridade no sentido dele. Caridade é paciente, é generosa. A caridade não é triste, não é triste, não é temerária e nem precipitada. A caridade não é orgulhosa e nem desdenha. A caridade não cuida dos seus interesses e não se aborrece, não se azeda com o que vem de lá para cá. Por quê? Porque a felicidade não está na volta. Ó, gente, presta atenção. A felicidade não está na volta, a felicidade está na ida. No dia que a gente, eu me incluo também, no dia que a gente entender que a felicidade não está no retorno, está na ida, está no que eu sinto em ajudar, não está no outro, está em mim. Aí a gente tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Porque a gente se alegra em ser como é. A gente se alegra em alegrar os outros, ou pelo menos tentar fazer. Ou pelo menos tentar fazer. E como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? Quando a gente faz exatamente o que gostaríamos que tivessem feito para conosco. Quando a gente faz isso e a gente sente isso, acabou, meu amigo. Sua aura vai para a lua. Você se expande de luz. Você se expande de luz. E tem as virtudes, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. E para Paulo, né, essa caridade, essa felicidade em ajudar, em servir, em ser útil, acima de todas. Acima de todas. E aqui tem um pouco do que a gente já discutiu, eu também não vou me alongar muito nessa questão, mas fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. A gente já viu que não faz sentido fora da igreja não ser salvação, até porque, raciocínio lógico de novo, o samaritano não era da igreja e ele, dos três, era o que estava mais perto da porta da salvação. Então não é a igreja. Inclusive a igreja coloca dogmas, coloca parâmetros que restringem. Então, se você não está naquela bolha, você é herege, você não presta. E, na verdade, muitas das vezes, você é uma pessoa muito mais caridosa do que aqueles que estão naquela bolha. E aí vem muitas dissonâncias que a gente já falou. Essas pessoas viram inimigas, se perseguem reciprocamente, o pai não quer mais saber do filho, o filho não quer saber mais do pai.
é aquela confusão, é aquela briga, e vai ter que voltar em outras vidas para resolver esse BO. Vai ter que voltar. Então não é a igreja, é o amor. Fora da verdade também não, porque ninguém pode se achar dono da verdade. A gente já falou sobre isso, também não vou me alongar muito. Então, não faz muito sentido, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe a verdade plenamente. Então, se Deus, raciocínio lógico de novo, se eu sou apaixonado pelo evangelho porque o evangelho é lógico. Então, para pensar, se Deus tivesse colocado que a verdade era a salvação, ou seja, fora da verdade não haveria salvação, estava todo mundo condenado. Estava todo mundo condenado. Porque ninguém pode ousar ser o dono da verdade. Porque o nosso planeta não comporta a verdade. Quantas vezes no livro dos Espíritos, Kardec faz perguntas e os Espíritos falam, vocês ainda, não existe vocabulário, não existe termos para descrever de forma plena e verídica essa sua pergunta. Ou seja, nosso cérebro, nossa capacidade de absorção não é suficiente para algumas verdades. Então, como eu posso ousar ser o dono da verdade? Muito pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, mais novos horizontes se abrem e mais a gente sabe, mais a gente tem a convicção de que muito há o que aprender e, principalmente, muito há o que praticar. Eu sempre vou ser um defensor da prática, porque conhecimento, conhecimento, conhecimento. Eu falo isso até na universidade. Conhecimento, só por conhecimento, vai gerar uma coisa que é chamada, academicamente falando, de obesidade intelectual. Você vai ter muito conhecimento, o seu cérebro não vai comportar tanta informação, muitas informações vão ficar perdidas, e o principal, que é a essência do estudo, que é a prática. Não adianta você ler um livro e não praticar o livro. Ficou só na cabeça. Não. Toda vez que um aluno meu chegava para mim e perguntava, professor, terminei de ler esse livro aqui. Aí eu falava, você já praticou? Não. Então não avance para outro livro enquanto você não praticar. Não vá avançando em outros conhecimentos se você ainda não absorveu completamente o que você está estudando. Às vezes eu passo meses com um livro só. E vou te falar, não estou nem aí. Quantos anos eu estou com esse evangelho aí na luta? E vou te falar, vamos terminar esse estudo? Vamos. Eu vou reiniciar de novo. E vou aprender mais nas novas vezes que eu for estudar. Porque isso aqui, esse livro, é um manancial infinito para a prática. Não vou avançar, vou continuar, vou continuar. E cada vez mais buscando aplicar. A gente precisa aplicar, gente. A gente precisa aplicar. Sair do blá blá blá, sair do blá blá blá, sair da obesidade mental e colocar isso na prática, e aí a gente vai ver doer. A gente vai sentir a inferioridade do nosso espírito. A gente precisa disso. Precisa falar, pronto, agora que eu vejo o quão eu ainda preciso aprender, a evoluir, a praticar, coragem, arregaçar as mangas e ir para cima. É isso. E qualquer coisa que seja contrária à lei do amor e da compreensão, para a gente fechar essa parte aqui, é contrário à lei do Cristo. Ah, eu não te aceito porque você é evangélico, eu não te aceito porque você é católico. Gente, isso não é Jesus. Isso não é Jesus. Não faz sentido. Jesus acolheria, colocaria nos braços e não excomungaria. Isso não é cristão. Foge completamente à lógica. E a gente vai avançando. Fora da verdade, né? Basicamente, a gente já falou sobre isso. Os espíritos aqui só vão reforçar, né? Que mesmo se você conseguisse todo o conhecimento da Terra,
mesmo assim você não seria o detentor da verdade, porque o nosso conhecimento é limitado, né? Então, isso aí é só para reforçar o que a gente já conversou. E aqui, né, o espiritismo ele vai trazer uma ideia interessante, porque o espiritismo não vai dizer que fora do espiritismo não há salvação. Não, não, porque iria cair no mesmo erro. Então, é fora da caridade mesmo, como Jesus disse, fora da caridade. Você não precisa ser espírita para ser caridoso. Você não precisa ser evangélico para ser caridoso. Você não precisa disso. Olha o samaritano. O exemplo, olha o samaritano. O herege. O herege. Aquela pessoa que não frequenta igreja nenhuma, às vezes é muito mais caridoso do que muita gente que frequenta igreja, do que muito líder religioso. Quantos líderes religiosos estão penando nas zonas umbralinas? Mas, na terra, era o grande pastor das ovelhas. Presta atenção, presta atenção. E agora, né, a instrução dos espíritos, né, para a gente já, como eu disse, era um capítulo bem curtinho, mas o fato dele ser curto não o torna menos profundo, né? E aqui, Paulo, né, o apóstolo, ele vai trazer uma mensagem, né? Meus filhos, fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos do homem. Eu gosto muito dessas frases, dessas perspectivas, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Caridade. É o destino do homem. Quando a gente encarna aqui, o nosso destino maior é ser caridoso. E todos que levantarem essa bandeira da caridade, o que é que serão? Viverão em paz. E todos aqueles que forem contrários a essa lei, o que é que vai acontecer com eles? Estarão perdidos. Estarão perdidos. Então, esse estandarte, né, essa luz, indica e é o guia do homem na Terra. Ela brilha, né, no céu, fica gravado, então os caridosos passam para a direita, fazendo referência àquela passagem de Jesus, né? Os bondosos para a direita e os não caridosos para a esquerda, né? Agora tem uma perspectiva legal aqui nessa passagem, ó. Reconhece o perfume da caridade em que espalham em torno de si. Aqui é magnetismo puro, né? As pessoas que têm uma essência boa, as pessoas que são caridosas, né, de sentimento, expandem a sua áurea, né, expandem o seu magnetismo e as pessoas, elas ficam bem quando estão próximos daquela pessoa, ou seja, isso é magnetismo puro. Inclusive, quando a gente se aproxima de pessoas que têm um magnetismo positivo muito grande, o nosso espírito chega, chora de emoção pela, pela proximidade com esses seres, né? Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando essa regra, né? Ou seja, a regra da caridade, não da igreja, não do espiritismo, não da verdade, não, a ideia do amor, o estandarte do amor. E aqui, né, a gente já está finalizando, levando por guia, o homem não vai se perder. Ou seja, se o homem colocar a caridade como sua bússola, ele não vai se perder. Ele está no caminho certo. Então, o que que Paulo vai dizer aqui para a gente? Dedica a sua vida a meditar sobre isso. Um dever de casa para todos nós, que a gente reflita sobre essa passagem. Ou seja, quando eu colocar na minha mente que o meu destino é ser caridoso, sinta essa verdade borbulhar dentro de você. E a sua consciência vai dizer: graças a Deus, esse ser encontrou o eixo. Demorou, mas encontrou o eixo do que deveria ser feito. E aí ele vai dizer: agradece a Deus, né?
por essa reflexão tá vindo, né, pelo Espiritismo, né, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, mas que não só esses são salvos, né? A gente já falou, mas todos aqueles que defendem e levantam a bandeira do amor, da caridade e da humildade são os eleitos, são os que vão para, para a direita. Isso não quer dizer que os outros não vão, viu, gente? Isso é a questão, como eu já disse, não apenas nesse estudo, mas também em outros. Todos nós somos luzes e vamos morar na luz. Todos, todos. A diferença é a velocidade. Alguns vão chegar mais rápido e outros vão demorar, vão resistir mais a esse processo de evolução. Mas todos vamos chegar. E o saber ensoberbece, ou seja, deixa você soberbo, achando que sabe muito. Mas o amor é que constrói, é que edifica, é o que de fato vai nos libertar deste planeta, é o que de fato vai fazer com que a gente sublime e que a gente alcance com mais velocidade os planos felizes, que é o grande objetivo de todos nós. Então, desejo uma excelente reflexão, que esse conteúdo de fato faça sentir e borbulhar dentro de cada um de vocês e que sempre a luz esteja conosco.